Deus, Lucas capítulo de número 5. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Versos 1 em diante, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. De modo que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Amém. Se assente glorificando o poderoso nome de Jesus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Esse texto tem alguns pontos que deixam ele muito bem destacado para todos os ouvintes, né? Não só aqueles que são amantes da palavra de Deus, mas as pessoas de um modo geral que já ouviram falar sobre a pesca maravilhosa pelo menos uma vez. E normalmente destaca-se muito o fato de Pedro ter ficado aparentemente frustrado, né, em razão de ter trabalhado durante toda a noite e não ter apanhado nada. Tanto é que quando Jesus vem, e aquela multidão que o seguia com ele, e ministra a palavra naquela manhã, Pedro estava lavando a rede. Mas isso não faz a história ser uma história triste e decepcionante, porque na verdade ele era um pescador. E isso significa que quando você trabalha, quando você milita numa área, não tem como aquilo que você milita te faltar, porque se torna uma extensão de quem você é. Tipo assim, se você for na casa de uma costureira, ela pode não ter o tecido que você gostaria de trabalhar, mas não vai faltar retalho na casa de uma costureira. A mesma coisa se você for na casa de um pastor, ele só dá conta de ler uma Bíblia, mas vai ter no mínimo mais 7 na estante dele. Porque é natural do ofício, do que você pratica. E é sobre essa perspectiva que a gente tem que raciocinar, que na verdade essa história não tem um milagre que se manifesta nela, como o milagre da pesca maravilhosa, movida pela frustração de Pedro. Menos ainda pela necessidade, ou seja, pela falta de Pedro ter tido peixe naquela manhã. Porque vamos aqui colocar nossa mente para funcionar de maneira objetiva. Ok, suponhamos então que Pedro não pegou peixe naquela manhã e que Jesus não vai aparecer à beira do lago de Genezaré. Pedro vai passar fome por causa daquela noite? Vai, gente? Vai ficar sem ter o que comer a família de Pedro ou os pescadores que pegam com Pedro naquela manhã? Claro que não. É óbvio que naquela manhã poderia não ter peixe no seu barco, mas certamente haveriam peixes o suficiente na sua casa. Porque isso é praticamente a extensão do que ele é, do que o pai dele fazia, do que ele faz e do que praticamente toda a comunidade local faz. Então isso não é sobre necessidade. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo. Isso não é sobre necessidade. Não é sobre necessidade. E nós precisamos aprender a desassociar a realização de milagres somente por causa da necessidade. Tanto que não é o milagre da necessidade, também não é o milagre que matou a fome.
A epígrafe do texto da maioria das Bíblias aqui, que tem aquele intituladozinho em negrito, né, em comum da mensagem, não vai estar escrito a pesca da necessidade ou a pesca que matou a fome do povo. O que vai estar escrito, independente da tradução, dá sempre ênfase a uma palavra: a pesca maravilhosa. E o que é maravilhoso? Maravilhoso é aquilo que transita acima do básico, acima do necessário. Quando uma coisa é muito boa, nós dizemos então que esta coisa é ótima. E quando uma coisa é melhor do que ótima, nós chamamos esta coisa de maravilhosa. Por isso a pesca é maravilhosa, porque ela fala de algo que não transita só dentro do circuito da necessidade, mas de algo sobrenatural que vai muito além dos peixes. Fala sobre a chamada de Pedro. Essa multidão vai com Jesus até ali, e quando Jesus chega na beira dessa praia, o texto diz que ele vê 2 barcos. Quantos barcos Jesus viu? 2 barcos. Então você precisa começar a colocar algumas coisas na sua mente. A primeira, eu quero que você anote na tábua do seu coração. O que, Camila? Necessidade não é a única mola propulsora que provoca milagres. Tem pessoas que estão deixando de viver um tempo de manifestações sobrenaturais da parte do eterno, sejam em suas vidas amorosas, sejam em suas vidas financeiras, sejam em suas vidas espirituais, sejam em seus ministérios, não porque Deus não queira fazer, mas porque elas cativaram a soberania de Deus na crença de que para haver milagre precisa haver uma necessidade. E se você só acredita que Deus faz milagre baseado na necessidade, você está tornando cativeira ilimitada a sua fé e o seu relacionamento com Deus. As pessoas estão trabalhando nessa vertente e isso é quase que instintivo. Eu disse que isso é quase que? Isso se dá basicamente porque nós somos brasileiros e qualquer nação que tenha passado ou que viva o tipo de história dentro desse quadro que datamos de 500 anos até hoje, acaba vivenciando quase que o mesmo tipo de raciocínio. Por quê? Porque nós viemos de uma nação escravista, escravocrata, viemos da construção da ideia de que se o homem tiver o que comer, o que beber e o que vestir, isso já é o suficiente. Nós fomos treinados para construir com o longo do tempo e o passar dos anos, a ideia de que o sonho americano é poder comprar mais do que precisa. Viramos tão materialistas e ligados a necessidades, não porque somos fúteis, mas porque com o passar dos anos, alguém foi incutindo na nossa mentalidade que você precisa ter o básico, e se você tiver o básico, isso já é o suficiente. E isso na verdade limitou demais a nossa mentalidade de formas absurdas que também se revelam na cultura da nossa fé. Você pensa que vem para Cristo e isso foi abolido, mas não foi. É por isso que tem dificuldade na hora do ofertório. É por isso que o dízimo tem dificuldade de ser aplicado. Não apenas porque a gente tem que comprovar obrigatoriamente por algo teológico, mas porque na verdade a barreira que está no coração da gente quando fala de liberalidade, de generosidade, é que a gente precisa viver na margem da necessidade. Então se alguém te fizer dar mais, tem que te provar o porquê, porque isso nem entra na sua cabeça. E aí você pensa que isso é natural e voluntário, mas não é. Isso faz parte de uma cultura que a gente carrega há muitos anos, aonde você tem que trabalhar para viver, e no final você trabalha tanto que já não sabe se vive para trabalhar ou se trabalha para viver. Somos de uma época que não tiramos férias, vendemos férias. Somos de uma época em que temos dificuldade de confiar na graça de Deus. É por isso que essa geração precisa ser doutrinada. É por isso que essa geração nova precisa ser mentoreada. Por quê? Porque criticamos eles. Porque vemos que na liberdade da graça, eles às vezes quase caminham para a libertinagem do mundo. Mas eles têm uma característica. Eles sabem ser filhos como a gente ainda não aprendeu. Porque nós viemos de uma geração onde a nossa escola só ensinou a gente a ser servo. Nós temos na escola anterior, a escola da nova geração, uma escola de servos que eu não sei se levantará ainda esses dias. Aonde não tinha nenhuma palavra que tirava um crente da igreja. Aonde os crentes eram tão fortes e tão fiéis que quando se pregava voluntariado na igreja, não se queria saber quanto que ia receber. Uma geração que aprendeu mordomia cristã, como poucos aprendem nos dias de hoje.
Agora, em contrapartida a isso, desenvolveu também a lei da meritocracia, aonde a gente quis justificar e burocratizar a graça, acreditando que a gente só pode receber em cima daquilo que a gente faz. E com isso começou a vir a doutrinação da santificação, que não é por gratidão, é pela necessidade de querer justificar a graça que eu disse que recebi. Então eu tenho que santificar, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar porque eu amo a Deus, não porque eu tenho que fazer isso. Isso acabou pervertendo a nossa mentalidade. E essa nova geração, eles já são ao contrário, tem dificuldade de mordomia cristã, só falam de graça, mas não sabem o que é trabalho. Tem dificuldade de serviço, acha que tudo é de graça e a graça é o tempo todo, e nem se santificam porque acha que isso seria sacrifício de tolo, quando na verdade método de santificação e entrega não é para justificar a graça, porque nada justifica a graça, mas é uma das únicas formas de agradecerem pela graça que eu recebi, é se santificando, é honrando, é pagando o que a gente chama de preço. E aí fica um em um polo, uma geração em um polo e a outra geração em outro polo, mas Deus está levantando igrejas como esta para fazer o encontro das águas. Oh, aleluia! E uma das primeiras coisas que a gente precisa entender na nossa geração é que milagre não é movido só por necessidade. Necessidade não é a única mola propulsora que provoca milagres. Diga comigo, milagre. Está fraco, diga milagre. Não é para quem precisa. Diga milagre é para quem deseja. Se você cultiva durante muito tempo, a ideia de que somente a necessidade te dá condições de buscar ou legitimidade para provocar milagres, duas coisas acontecerão. Primeiro, esse Deus que você diz amar e esse Deus que você adora, dentro de pouco tempo, se você acreditar que somente necessidade provoca milagre, esse Deus que você ama e diz servir, em pouco tempo torna-se o Deus mais injusto que você já conheceu. Porque em pouco tempo você vai começar a aprender a medida de padrão e valores e vai começar a dizer por que o crente morreu, por que o ímpio viveu, por que quem tem menos ainda não foi ajudado, por que quem tem mais continua prosperando, por que o santo está com câncer e o pecador está gozando a vida como nunca. E você começa a olhar e na sua balança a conta não fecha e em pouco tempo sua consciência vai dizer que Deus é esse que você serve. Porque você, sem perceber, está caindo na doutrinação de acreditar que é a necessidade que provoca milagre. E a segunda coisa terrível que acontece depois dessa primeira é que você, mesmo servindo a Ele, não compreendendo as coisas que Ele faz, mesmo que você coloque tudo na conta da soberania, sem buscar a compreensão de por que Deus age como age, é como é e faz o que faz, não vai dar, inevitavelmente. A segunda coisa vai acontecer e é o que acontece com 80% das pessoas que acreditam estarem seguindo o cristianismo como deve ser. O que, Camila? Elas só se relacionam com Deus ou só conseguem estreitar relacionamento com Deus quando estão sendo provadas. Só nessa hora. Por quê? Porque elas acreditam que a única coisa que viabiliza e que estreita a possibilidade de um acesso mais profundo com Deus é a necessidade. E aí então começa a se levantar uma geração de cristãos que deveriam estar se relacionando com Deus por serem filhos, mas na verdade só conseguem se relacionar com Ele mediante a votos. Só consegue ficar fiel no período da campanha. Só consegue orar todo dia se tiver feito um agendamento devocional. Se não tiver papel e caneta, se não estiver coordenado, se você não estiver sendo provado, não consegue se manter fiel à rotina devocional. Começamos então a perceber crentes que servem ao Senhor há muitos anos, caminham com Ele há muitos anos, mas não conseguem estreitar relacionamento com Ele. Por quê? Porque só conseguem ser movidos a Ele diante da dor. Só conseguem se mover mais profundamente com Ele diante da necessidade. Ou seja, eles só se
relacionam ou só aprofundam o seu relacionamento com Deus baseado na necessidade. E aí você vai caminhando e não consegue entender os direitos que tem como filho, porque você nunca se comportou como filho, porque durante toda a vida só sabe agir como servo. Aí de repente chega alguém, toma a herança que é do filho, e você começa a dizer como o irmão do pródigo: eu estou aqui há tanto tempo e o Senhor nunca fez churrasco para mim, o Senhor nunca botou anel em meu dedo. Pois é, porque minhas coisas são tuas. O problema é que você só acessa mediante a necessidade, porque nunca conseguiu vestir-se como filho, andar como filho. E as pessoas vão caminhando nessa perspectiva, achando que vai ficar tudo bem, sem perceberem que estão entrando na rota dos desviados, sem perceberem que estão entrando na rota da sensibilidade, a ponto de daqui a pouco se tornarem tão sensíveis, por não compreenderem questões básicas, vão preferir se afastar do Deus que agora dizem amar. E por que você está falando isso, Camila? Porque somos nós que já caminhamos com Ele, que precisamos aprender a crescer na graça e no conhecimento, e não simplesmente achar que somos inabaláveis, porque servimos a Deus há muito tempo e não precisamos de milagres. Mas Deus me trouxe nessa noite para dizer: eu não estou distribuindo milagre para quem precisa, eu estou fazendo milagre para quem deseja. A expectativa do nosso coração precisa se mover em direção daquilo que glorifica o nome de Deus, em direção àquilo que é maravilhoso. Olha a característica que ele diz sobre si mesmo, pela boca do profeta Isaías. Ele diz: porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Diga comigo: trabalha. Oh, diga de novo: trabalha. Agora veja o texto: trabalha para quem precisa. Não. Porque relacionamento com Deus não tem sustentabilidade se só for pautado na necessidade. Desde a antiguidade. Por que não diz desde sempre? Porque não é desde sempre. Quando o Senhor cria o universo, céus e terra, tudo que existe, tudo que há, o texto diz que no 7º dia, havendo Deus feito todas as coisas, o que Ele fez? É óbvio que não significa que Ele dormiu e nem parou, porque eis que não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor não dorme, o Senhor não se cansa. Ezequiel, Jeremias, Zacarias, João, todos eles tiveram uma visão, na visão de um Cristo glorificado, e eles disseram que quando olharam para Ele, o seu olhar era como chama de fogo. O que isso significa para um judeu? A alusão de alguém que parece gente, mas não é. Por quê? Porque não tem pálpebras. É como se eles dissessem: Deus não dorme porque não pode fechar o olho. Deus não dorme porque não tem pálpebras. Oh, mas naquele dia o texto diz que Ele descansou. Significa que Ele parou para admirar a criação. E olha que coisa maravilhosa. Significa que neste dia, mesmo podendo fazer tudo, Ele escolheu não fazer nada. Parou para admirar. E é por isso que descanso é um princípio. Você já percebeu que Deus não manda trabalhar, mas manda descansar? Porque trabalho é inerente da natureza caída. Descanso, o descanso é princípio de Deus. Ali Ele descansou, mas depois de haver feito o homem, responda para mim, quando foi que Deus descansou de novo? Nunca mais. Nunca mais. Deus fez sol e descansou, fez lua e descansou, fez estrela e descansou, firmamento e descansou, separou porção seca e descansou, oceanos e descansou, deu ordem às ondas e descansou. Mas agora o profeta diz: desde a antiguidade. Por quê? Porque desde que Deus criou o homem, nunca mais. Por isso Ele não diz desde a eternidade. Por quê? Porque isso não é desde sempre. Olha para o teu irmão e diz: isso é desde que você nasceu. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: ei, você pensa que vai me incomodar se eu fizer milagres? Pois fique ciente que eu tenho olhado a tua vida e a minha expectativa é poder fazer dela alvo dos meus milagres. Oh, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha
trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha para aqueles que precisam, não, para aqueles que nele esperam, para aqueles que buscam por ele, para aqueles que almejam a sua presença. Diga de novo para alguém que está ao seu lado, diga milagre. Tá fraco, grita para ele, milagre. Camila, mas é que eu não gosto de gritar. Então da próxima vez procure o culto menos pentecostal, porque esse aqui é pentecostal até o tutano. Olha para quem está do teu lado aí agora e diga milagre. Não é para quem precisa, diga, é para quem deseja. Deus está dizendo, eleve a expectativa que você tem no Senhor hoje, porque Ele deseja fazer milagre. A pesca maravilhosa não é sobre como Deus supre necessidades. A pesca maravilhosa é sobre como Deus entra em áreas pequenas, frágeis, humanas, só para chamar a atenção para aquilo que Ele realmente quer revelar. Parece que os discípulos nasceram no Brasil também, porque logo no início do ministério, uma das primeiras coisas que Jesus faz é quebrar essa mentalidade de só viver para comer. Jesus, ele diz, não é a vossa vida mais importante do que a roupa do corpo? Por quê? Porque eles andam atrás de Jesus enquanto Ele multiplica pão, enquanto Ele multiplica peixes, enquanto Ele faz coisas relacionadas à comida, e uma multidão segue. No dia do primeiro sermão da montanha, quando Ele só fala de alinhamento de caráter, não fica ninguém. Aí Pedro diz, é duro esse sermão, mas Jesus é bem resolvido. É diferente da gente, que quando vê o povo levantando e indo embora, começa a dizer, não vai embora não, que já está acabando. Espera mais um pouquinho que fulano vai cantar. Jesus não é assim não. Jesus olha para os discípulos e de vez de falar, fica mais um pouco, Ele pergunta, e vocês não querem ir também não? Aí fica todo mundo. E aí dentro desse contexto, Jesus vai explicar para eles e vai dizer assim, olha, não quero que vocês estejam ansiosos por coisa alguma. O que significa coisa alguma? Significa por coisa nenhuma. E é a primeira vez que agora Cristo vai compartilhar a paternidade de seu Pai sobre toda a humanidade. Ele não fez isso só no Calvário. Muito antes Ele já estava fazendo isso na mente dos discípulos. Por quê? Porque assim como nós, eles parecem aquela geração anterior, que só conhece Deus como Senhor e não desfruta dele como... E aí ele diz, eu não quero vocês ansiosos por coisa alguma, porque é como se eles andassem atrás de Jesus dizendo, e amanhã, o que a gente vai comer? E aí Jesus diz, olhai para as aves, veja como elas são livres, é o que ele está querendo dizer. Veja como elas não programam o dia seguinte, mas comem nele também. Olhai para os lírios do campo, que hoje são e à tarde já não são mais. Aí olha o que ele diz, se Deus provê uma veste que de manhã é e à tarde não é mais, e Ele provê como? Todo dia, enquanto nasce flor, enquanto tem lírio. Ele está dizendo, se... O lírio que não sabe orar se veste de manhã com uma roupa e à tarde, Deus não costura a outra, a de manhã já não vale mais. É isso que ele está dizendo. Não seria porventura a vossa vida mais importante do que as aves que voam nos céus, do que os lírios que estão no campo? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, porque mesmo tendo ele tanta riqueza, não trocava de roupa em período tão curto. Será que vocês não são mais importantes? Olha o que ele está dizendo. Abre a mente de vocês para se relacionarem com Deus a despeito das vossas necessidades. Porque aí vocês não vão gastar tempo de oração. Agora eu vou falar a grosso modo para todo mundo entender no populacho. Vocês não vão gastar tempo de oração pedindo Ele para pagar a conta. Vocês não vão fazer campanha só para Ele abrir porta. Vocês não vão falar com Deus só para ter roupa. Ele está dizendo, ei, o vosso
Pai que está no céu. Olha o que ele diz. De todas essas coisas ele sabe. Completa aí, por favor. De todas essas coisas ele... Olha a chave que Jesus está dando para os discípulos. Ele está dizendo assim, ó, nas entrelinhas: vocês estão gastando tempo de relacionamento com o Pai, pedindo Ele para fazer coisas que, se vocês não pedissem, Ele já faria. Não, isso aqui é literal e eu vou te provar. Eu vou te provar. Quem aqui não nasceu num lar cristão, mas está vivo para contar a história? Quem aqui só aprendeu a orar de uns 20 anos para cá, mas está vivo para adorar a Deus hoje? Aí eu te pergunto, quem é que te sustentava quando tu não sabia orar? Quem é que botava comida na tua mesa quando você não sabia nem quem era Deus? Quem é que te fazia se vestir? Quem é que te deu livramento para, a despeito dos reveses da vida, você está hoje aqui para dizer que Jesus é bom? Sabe o que ele está dizendo? Quando você não me via, eu já te via. Quando você ainda nem sabia o que ia fazer com a sua vida, eu já traçava um plano para você. Agora parece que depois que você conheceu a Deus, você tem a impressão que as coisas que você precisa só passaram a existir a partir de agora. Mas isso está errado. Você sempre necessitou de coisas das quais você não sabia nem pedir, e sobreviveu para estar hoje aqui. Então gaste mais tempo agradecendo, e invista mais tempo em pedir a Ele coisas que o dinheiro não pode te oferecer. Eu vou falar bem rasgado, você vai entender. Eu amo milagres, providência, finança, porta aberta. Recebo todos eles. A minha vida é a prova viva de que Deus prospera, de que Deus acrescenta. Absolutamente tudo que eu uso, tudo que eu ganho, tudo que eu tenho, vem do altar. E por isso, para o altar, eu me entrego visceralmente. Agora, quando eu entro para falar com Deus, eu não pauto o meu relacionamento só em necessidades. Porque se eu quiser um pouco mais, eu faço um pouco mais. Quer um pouco mais? Capine um pouco mais, batalaje um pouco mais, dobre o teu plantão um pouco mais. Fale com Deus coisas que o plano de saúde não pode cobrir. Fale com Deus coisas que você não encontra no armário da sua cozinha. E aí, Camila, e aí você vai ver uma janela no céu aberta, uma janela de dentro para fora. Olha para quem está ao seu lado, libere uma palavra profética agora. Diga para essa pessoa: você conhece o Deus bom? Diga: você conhece o Deus ótimo. Diga assim: mas em 2021 Ele quer ser o Deus maravilhoso. Melhor que bom, melhor do que ótimo. O Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Deus que entra onde o remédio não entra. Deus que não espera eu chegar no meu limite para me socorrer. Deus que me abençoa quando eu menos espero. Deus que abre portas maiores do que eu preciso. Deus que me deixa viver melhor do que eu mereço. Que Deus é esse? É o Deus que não espera eu me arrebentar para mostrar que me cura. É o Deus que não espera eu chegar no limite da minha vida para conhecer a sua bondade. Deus que me abençoa por detrás e por diante. Deus que me abençoa de manhã e à noite. Deus que me fará viver bem com as bênçãos. Sabe por quê? Rapaz, a coisa é tão séria, tão séria. Eu disse que a coisa é? Vou até beber uma água. A gente está tão habituado a achar que primeiro tem que ser massacrado para depois ser abençoado, que se a gente é abençoado sem ser massacrado, a gente suspeita da bênção. Fala a verdade. Quando muita coisa boa começa a acontecer, de vez se alegrar, você começa a sentir medo. Estou mentindo, igreja? O coração começa a ser assaltado. Você começa a pensar: vai morrer alguém, vai acontecer alguma coisa ruim. Deus começa a abençoar. Quando Ele começa a abençoar sem medida, aquela recalcada, sacudida aí, quando vem a transbordante, é ruim da gente ficar bem, a gente começa a ficar mal. Te diz: não tem como, está tudo pago, tudo dando certo, as crianças com saúde, a igreja está prosperando. Vai acontecer uma tragédia.
você começa a suspeitar do cenário do milagre. Sabe por quê? Alguém incutiu na sua mente. E incutiu tão sutilmente, por isso que a gente chama de cultura. Porque não se ensina, se vive paulatinamente, no final se é. E nem se lembra de onde foi. Que quando começa a vir de vez celebrar a Deus e prosseguir a vida normalmente e compartilhar do que se tem, você começa a ficar desesperado. Eu me lembro de uma fase da vida onde o Senhor começou a dar graça por todos os lados. E eu vivi isso. Ao invés de me alegrar, comecei a ficar perturbada. E isso faz a gente entender a síndrome de Jó. E quando você entende, de vez de ter como resposta, você pensa, então vai acontecer comigo o que aconteceu com Jó. Porque você fica atormentado. Aí um dia eu estava sendo ministrada pelo bispo T.D. Jakes, e uma única frase, ele, pela palavra de Deus, me fez viver um quebramento de cadeias. Eu, por fim, já tentava me esconder, me isolar, para que as pessoas não vissem aquilo que Deus estava manifestando na minha vida, tamanho era o desespero. E aí um dia ele disse assim: pare de se desculpar com as pessoas pelo modo como Deus te abençoa. Eu entendi na hora que aquilo era para mim. Porque tem gente aqui que chega uma fase da vida que você pode trocar de carro. Aí você pensa, não vou trocar não. Que isso pode incomodar. Que isso pode confundir a mente de alguém. É impressionante como a gente fala abertamente das nossas necessidades, mas tem dificuldade extrema de compartilhar o momento das nossas bênçãos. E de vez viver como cristãos que têm testemunho, vivemos como místicos cujo olho grande pode roubar a bênção. Então preste atenção. Você vai ver todo um aparato em Lucas 5 para que o Senhor manifeste um milagre que todos nós conhecemos como algo maravilhoso. Profetize essa bênção para alguém e diga, vai ser maravilhoso. Profetiza aí para ele, profetiza para uns 3 aí, diga, 2021 vai ser maravilhoso. O que Deus tem para fazer na tua vida, no teu ministério, vai ser maravilhoso. E você não vai esperar ficar perturbado para isso acontecer. Vai ser maravilhoso. Administradores de crise também serão grandes administradores de celeiros. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença do Eterno. Não é todo dia que Ele me autoriza a dizer isso, pastor Delano, mas nesta noite Ele está me dizendo, diga ao meu povo que eu vou abençoar. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Camila, eu quero ser um agente de milagres. Camila, eu quero que, se Deus quiser passar por alguém para fazer milagres, eu quero que Ele saiba que pode passar por mim. Ele pode passar pela minha vida. Ele pode passar pelas minhas contas. Ele pode passar pelo meu barco. Entra no meu barco, Jesus. Oh. Se você quer ser essa pessoa, eu vou falar só 3 coisas. E se eu dissesse para você que exatamente como alguém passa uma receita de bolo, é só isso que você tem que fazer. Anotar essas coisas. Porque e se eu te disser que um milagre sobrenatural que Deus quer fazer, seja em você, com você ou através de você, é totalmente ensinável. Se eu te dissesse que não depende de um óleo especial que vai sair de mim e... Eu sou da época do Street Fighter, um Hadouken. Se eu te dissesse que não depende de nada disso, mas depende apenas de 3 princípios.
O primeiro você já trabalhou na sua mente. Qual? Não é por necessidade. Qual é o segundo? Ative a sua visão panorâmica. O que é isso, Camila? O texto diz: chegando Jesus à beira do lago de Genezaré, viu quantos barcos? Quem lembra? Quantos barcos? Mas durante toda a narrativa do texto, ele só trabalhou com um. Nunca despreze o olhar de Jesus em detrimento da sua obra. Nem sempre ele está fazendo literalmente aquilo que todo mundo acha que ele está fazendo. Tudo que ele faz não tem a ver necessariamente com o que ele faz, mas com o que ele viu antes de fazer. Então nunca acredite que porque ele não está tocando em alguém agora, não significa que este alguém também não esteja envolvido. Que porque ele não entrou na casa de alguém agora, que não significa que essa casa também não faça parte do plano. Que porque ele ainda não salvou alguém que mora lá, é porque ele não tem obra com este alguém. Abre teu olho. Eu vou lhe dar aqui uma dica, se eu puder lhe dar. Observe muito mais a motivação que leva Jesus a fazer o que ele faz do que de fato o que ele está fazendo. O que o texto deixa claro, muito antes de dizer o que ele está fazendo, é mostrando o que primeiro ele viu. E o texto é claro: chegando Jesus na beira do lago, ele viu quantos barcos? 2 barcos. Não há nada que Deus faça, seja por mim ou em mim, que diga respeito só. Nunca isso vai acontecer. Nunca isso vai. Se acontecer, não foi porque Jesus viu, não foi porque Jesus escolheu, porque se é Jesus que vê, se é Jesus que escolhe, pode ter certeza, não tem a ver só com você. Chegando na beira da praia, do lago de Genezaré, viu 2 barcos. Camilo, o que Deus então está me dizendo nessa noite? Ele está dizendo: ative a sua visão panorâmica. Comece a imaginar. Se Deus enchesse você, se Deus começasse a usar você, se Deus manifestar um milagre em você, no raio de atuação, aonde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, quantas pessoas mais poderiam ser atingidas por aquilo que Ele vai fazer na sua vida? Oh meu Deus, catuca os 2 aí e diga: ativa a visão. Ativa a visão. Que visão? Visão de umbigo? Não. Visão panorâmica. 360 graus. Deus trouxe a gente hoje aqui para dizer: ei, eu vou ampliar a visão de vocês. Eu vou mostrar que aquilo que eu vou fazer em vocês não significa que vai acabar em vocês. É apenas o ponto de partida de por onde eu vou começar a fazer uma grande obra. Quem está entendendo isso, levanta a mão para o céu e começa a dizer: olha eu aqui, Deus. Olha eu aqui, Deus. 2 barcos. Eu não conto almas, a não ser quando estou num lugar grande e a reconciliação é grande, e eu conto só algumas para poder mostrar para as pessoas que houve reconciliação. Mas também não faço isso porque não gosto de usar óculos e não enxergo de longe. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque num campo de visão, a nossa perspectiva em relação ao que está diante dos nossos olhos é completamente diferente da perspectiva de Deus diante do que a gente vê. Literalmente. Você passa por um cracudo e diz: olha ali um cracudo. Jesus passa pelo cracudo e diz: ali um menino. João 9 sempre prova isso. Todos passaram por um cego e disseram: ali um cego. Jesus passou pelo mesmo cego e disse: ali um homem. Ele tem uma perspectiva diferente mesmo quando nós estamos olhando para o mesmo lugar. Ele disse o que para Samuel na unção do rei? Quando entrou na casa de Jessé o belemita: Samuel, não te atente para a aparência, porque o homem olha o que está por fora, mas eu, o Senhor, conheço o... Por exemplo, se você contar quantas pessoas tem nesse culto, você vai chegar em um número. Se Deus contar quantas pessoas vieram a esse culto, Ele vai dar outro número. Você quer ver? Se pessoas se decidirem hoje a fazer uma aliança com Deus, e já vá pensando sobre isso, porque eu creio que é hoje.
e você vir aqui no altar hoje fazer uma aliança com Deus, se eu olhar, eu vou contar de acordo com as pessoas que eu vejo. Jesus não. Quando eu conto uma alma e penso, uma alma, ele diz que uma alma, estou vendo aí a mãe, o pai, o tio, o irmão. Você conta uma vida, ele conta uma geração. É uma perspectiva diferente. E é por isso que você tem que ativar a sua visão. Por quê? Porque com o passar do tempo, à medida como Deus vai trabalhando em você e com você, você é tentado a achar que essa obra é só sobre... E não é. Não é. Você começa a achar, Deus me escolheu e está trabalhando comigo porque lá em casa só eu sou crente. Você começa a excluir pessoas da sua trajetória com Deus porque elas ainda não servem ao Senhor. Você começa a orar por maridos que ainda não se converteram e começa a dizer, ou converte ou leva, como se fosse simples assim. Só que Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer, ativa a tua visão panorâmica. Por quê? Porque o lugar que Deus está para fazer o que vai fazer depende de alguém que veja como Ele vê. E o que Ele vê? Ele vê coisas que estão além de si próprio. Chegando ali, vendo os 2 barcos, ministra a palavra. Pedro continua lavando as redes, mas ouve a palavra daquela manhã. Ele ainda não sabe que é Jesus. Diga comigo para não esquecer. Diga, ele não sabe. Isso, ele ainda não sabe que é Jesus, mas ele percebe que este homem que está ministrando na beira da praia aquela manhã, ele tem autoridade, então ele pensa, é um rabi, é um mestre, e começa a prestar atenção naquilo que ele está falando. Jesus pede o seu barco emprestado, ele usa o seu barco, e agora ministra, e depois de ministrar e Pedro ouvir, ele desce do barco, e agora mesmo estando diante de uma multidão, ele vai precisamente em direção a Pedro. E ele vai lançar uma palavra sobre Pedro. Uma palavra que tem a ver com a frustração da noite anterior. Jesus olha para Pedro e vai dar a ele um norte que vai mudar a realidade daquela manhã, materialmente falando. Agora é interessante, dá uma pausa. Jesus, ele tem dessas coisas, preste atenção. Pedro ainda não sabia que era Jesus, mas nós sabemos. E quando nós sabemos que estamos diante de um Jesus que tudo pode, de um nome que tudo opera, começamos a criar expectativa em como Ele pode agir em cima das nossas frustrações, sim ou não? Você não vem para um culto como esse só para participar de uma liturgia devocional. No fundo, ainda que não seja o foco principal é a adoração. Mas lá no fundo, você nutre a expectativa de que Deus terá misericórdia e vai liberar uma palavra, vai te dar um rumo, vai dar uma direção, um destino, sim ou não? Agora, sabe o que é complicado? É quando a gente sabe quem é Ele, sabe que Ele tem poder de fazer. Porque do mesmo jeito que Ele disse para Pedro, joga a rede no mar, Ele também poderia dizer, joga na areia. E se Ele tivesse jogado, ia dar peixe. Porque Ele é o Filho de Deus. Aí quando você sabe que Ele tem poder de fazer da boca de peixe caixa eletrônico, você começa a nutrir expectativas de que Deus fará. E de que Deus te dará uma direção nas áreas que você viveu frustração com relação a coisas que você nunca fez. Você começa a nutrir expectativa. Diga comigo e me respeite na minha carioquice. Então chia quando for falar. E diga expectativa. Também não debocha. Expectativa. É natural, Pedro vai nutrir um nível de expectativa, porque um homem que arrasta uma multidão não é qualquer pessoa. Quando Jesus vai caminhando em direção a ele, parece que eu vejo a expectativa dele aumentando, porque isso é normal. E aí a expectativa começa a ser elevada, e é igualzinho a gente, seja quando faz campanha ou quando está num culto especial como esse nessa noite de domingo. Ah, você até pensa, só estou indo para adorar, mas daqui a pouco está com a expectativa. Jesus pode fazer o que Ele quer? Vai que Jesus dá a resposta, vai que Ele abre a porta, vai que Ele faz o milagre, vai que Ele visita na área da minha frustração. Aí quando Jesus chega a Pedro, parece que eu vejo Pedro vivendo o momento que a gente vive. É quando o coração parece que para de bater no peito e começa a bater no pescoço.
Tum, tum, tum. É igual quando quem crê na profecia, o profeta vem andando, quando ele bota a mão no teu ombro, você já está assim, é verdade. Sabe nem o que ele vai falar ainda. A expectativa, né, alta. Vem Jesus em direção a Pedro, coração batendo no pescoço. Eu que estou falando sobre expectativa. E aí, é nessa hora que se compara a nós. É quando você nutre uma expectativa. E Camila, qual é o terreno propício para eu gerar expectativa? A espera de que Deus vai fazer coisas novas. Sim ou não, meu povo? Sim ou não? Expectativa já fala sobre isso, um apontamento novo. Aí Jesus chega para Pedro e dá uma palavra que não tem a ver com o novo, tem a ver com o que já passou. E podendo dizer, lança a rede para cima. E podendo dizer, lança na areia. E podendo dizer, se assenta à beira da praia, que eles vão nadar e pular no barco. Não, ele diz, Pedro, voltai. É complicado quando você tem uma expectativa de uma direção nova e a primeira palavra que sai da boca de Deus em direção à tua expectativa começa com volta. A primeira palavra que sai de Jesus em direção a Pedro é esta: voltai ao mar alto e lançai a vossa rede, as vossas redes para pescar. Parece que a área da frustração fica mais frustrada, porque eu estou esperando uma coisa nova, mas o que ele me diz é: pegue as mesmas redes, suba no mesmo barco, volte para o mesmo mar. E faça de novo o que eu estou mandando você fazer, mesmo sabendo que você fez isso durante a noite toda. É bom vir para o culto e querer de Deus uma direção e ouvir Deus dizendo assim: vou eu te dar um novo casamento. Difícil é neste culto Deus usar a boca do pregador e dizer: volta para o mesmo marido. Quando você está insatisfeito com a igreja que você congrega, a sua expectativa de uma direção é Deus usando a sua palavra para dizer a você: pode sair, procure outro ministério. É complicado quando ele usa a palavra dele para te dizer: volta para o mesmo departamento, seja ovelha do mesmo pastor e continue usando suas ferramentas. É complicado quando a sua expectativa é nova, mas Deus te dá uma direção que te remete ao que é antigo. Eu vou falar bem rasgado e todo mundo vai entender. Se eu fosse falar grosso modo, sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, volta a fazer o que você fazia antes de eu chegar aqui. Por quê? Porque não deu certo, que não significa que você não estava fazendo a coisa, mas a gente tem problema com isso. Porque a gente acha que se não está dando certo é porque a gente só pode estar fazendo a coisa. Aí vem Jesus e não muda o método para mudar o resultado. Vem Jesus na terra de alguém que está frustrado. Vem Jesus no casamento de alguém que está chateado. Vem Jesus sobre a enfermidade que alguém já luta contra. E ao invés de dizer: eu vou fazer de novo, ele te chama e diz: continue a fazer o velho. Ah, gente, é muito difícil. Você vê que o glória a Deus diminuiu radicalmente. Porque a expectativa de um culto como esse é: Camila, nos aponte um caminho que ainda não ouvimos. Aí Deus pega uma placa bem grande sinalizada e diz: continue na mesma direção. Por quê? Porque a orientação de Deus nessa noite para este último tempo é: não é porque não está dando certo que não significa que você não esteja fazendo a coisa. Mas por que eu me desmotivo a fazer o que é certo? Porque ele não dá o resultado que eu estou esperando. Então eu penso que eu deva mudar o método. Se você não der o glória que eu espero, será que talvez eu não tenha que mudar a mensagem? Se a sua amizade não for suficiente com a verdade que eu prego, será que então eu devo mudar o meu jeito de relacionar com você? A gente começa a pensar nessas coisas. Aos pastores que acompanham, se você não está com o número de membros que gostaria, será então que eu não devo mudar a liturgia do culto? A gente começa a se perguntar. A empresa que você é patrão,
Se de repente todos os seus amigos sonegam a porcentagem da fiscalização e continuam prosperando, você que não sonega não está dando certo. Será que você também não deveria estar sonegando? Se todos os policiais daquele setor de trabalho onde você trabalha conseguiram carro e outras casas a despeito do seu salário, porque acreditam que o suborno é uma prática convencional, e você, por ser fiel e não aceitar o suborno, continua com dificuldade para reformar a cozinha, será que então, já que você não tem resultado, você não deveria mudar o método? E daqui para frente, nos últimos 15 minutos que eu vou ministrar, se você não quiser dar glória, fica à vontade. Sabe por quê? Depois de 12 anos de ministério, eu aprendi que resultado não muda o método que Deus me deu. E Deus nos trouxe hoje aqui para dizer isso. Ei, tenha coragem. Eu não quero você alterando o método só para obter resultado. Você não pode mudar quem Deus quer que você seja, só porque você não é popular entre os que queriam que você fosse diferente. Ouça isso. Agora veja. Pedro não hesita. Ele fala da frustração, mas não hesita. Ele diz assim: havendo trabalhado toda a noite, mestre. Eu não estou dizendo que você não vai ver Deus mexendo em áreas da sua frustração. Eu só estou dizendo que depois de você ver Deus mexendo lá, lembre-se que Ele é mestre. Está doendo, mas eu vou, mestre. Eu não gostaria, mas isso não é sobre o que eu quero, é sobre o que a tua palavra diz, mestre. Eu não gostaria de ter que voltar depois de ter lavado as redes, mas eu reconheço que quem está mandando é mestre. Havendo trabalhado toda a noite, mestre, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu vou continuar a fazer o que o Senhor está me mandando fazer. E vou fazer debaixo da tua palavra. Preste atenção. Vou fazer debaixo da tua palavra. Fé não é sobre o que eu sinto. Fé é sobre o que eu sei. Fala a verdade. Você acha que Pedro está sentindo que vai pegar peixe? Não, ele vai fazer porque Jesus está e ele vai pegar muito peixe ou não vai? Porque a fé que você diz ter só é real não quando você ouve, mas quando você pratica. Então fé não tem a ver com o que a gente sente de fazer. Fé tem a ver com o que a gente sabe que tem que ser feito. Num diálogo analógico sobre fé, seja feito em João ou em Tiago, é como se colocassem dois homens de frente e um dissesse: mostre-me o tamanho da sua fé. E ele diz: eu não vou mostrar o tamanho da minha fé, eu vou te mostrar as minhas obras. E aí, vendo as minhas obras, você vai saber qual é o tamanho da minha fé. Fé não é sobre sentimentos. Fé é sobre fazer o que precisa ser feito. E à medida que você vai fazendo, a obediência vai te fazendo prosperar. E aí essa fé vai aumentando. O quê? A capacidade de obedecer cada vez mais sem hesitar. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, ou sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede. Agora eu te pergunto, Pedro ainda não sabia que ia pegar a maior quantidade de peixes que já pegou na vida de uma vez só. Ele não sabia. Agora Jesus sabia. Já que Jesus está mandando ele fazer uma coisa que ele já fez e não deu certo, por que Jesus não anima ele a fazer? Dizendo: olha, você vai fazer de novo o que você fez a noite inteira, mas agora você vai pegar peixe que nunca pegou a vida inteira. Porque, raciocine, Pedro não sabia que ia pegar tantos peixes, mas Jesus sabia, sim ou não? Sabia, sim ou não? Mas Jesus não anima ele. Jesus só libera sobre ele a palavra, que é o método. Aí eu digo: Deus, por quê? Se o Senhor sabia
que ele ia pegar, por que não animou a expectativa dele? E o Senhor me disse, porque a vossa expectativa tem que estar no método e não no resultado. Se a sua expectativa só caminhar de acordo com o resultado, você vai macular o resultado antes mesmo de obedecer. Porque a sua intenção em obedecer não é para obedecer o método, mas para desfrutar do resultado. E aí, já maculou. É por isso que Mateus 16, 24, Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que perder para me seguir, já ganhou. Mas qualquer que querer vir para ganhar, já perdeu. Olha o que Jesus está dizendo. Se você tiver que perder para chegar, se considere ganhador antes de ganhar. Agora, se você quiser vir para ganhar, considere-se perdedor mesmo depois de chegar. Por quê? Porque o que faz da gente vencedores e perdedores no olhar de Deus não são os resultados que a gente desfruta, mas e a fidelidade em obedecer ao método da sua palavra. Jesus não anima Pedro. Jesus não diz para Pedro: Pedro, vai filhão, que agora vai ter muito peixe, porque isso aqui não é sobre ter peixes, é sobre ver se quem vai ser chamado é capaz de obedecer a palavra independente do resultado. Se o Senhor passasse uma sonda espiritual nessa noite, será que Ele poderia aferir todos os corações aqui em dizer que estamos aqui por causa do método ou só viemos nesta noite por causa dos resultados? Ele vai para o barco, mesma rede, mesmo barco, mas presta atenção, a expectativa é nova. Por que, Camila, que você diz isso? Pelo simples fato dele voltar ao mesmo lugar. Eu vou falar um negócio para você. Quando alguém vai te dar uma direção nova, você não precisa de uma expectativa nova. A direção é nova, a expectativa nasce naturalmente. Quem aqui já comprou uma roupa sem ter um lugar para usar? E inventou um lugar só porque queria usar roupa? Fala a verdade, irmã. Você compra uma roupa... Tem lugar para ir? Não, mas se aparecer eu já estou pronta. Aí passa um tempo, não tem lugar, você diz: quer saber? Vou botar no culto de hoje. E vem com a roupa. Por quê? Uma roupa nova produz naturalmente uma expectativa nova. Sabe o que é difícil? Nutrir expectativa nova com coisas antigas. Aí você diz: mas bom mesmo, Camila, expectativa nova com coisa nova. Isso é fácil. O que Jesus faz é mais difícil. Ele consegue colocar na gente expectativa nova para viver coisa antiga. Eu vou falar rasgada. Você não precisa de uma animação nova para casar com uma mulher nova. Difícil é ter uma animação nova casado há mais de 30 anos com a mesma mulher. Você não precisa de uma igreja nova para ter uma expectativa nova de servir. Difícil é continuar depois de 5 anos trabalhando no ministério infantil e amando as crianças que você viu crescer. Levante a sua mão porque eu quero profetizar. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: ei, eu não vou precisar inventar uma coisa nova. Eu vou te dar uma expectativa nova para continuar jejuando, orando, buscando, obedecendo o método que Deus te deu. Quem recebe isso, diga amém. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um graças a Deus? Jesus está dizendo: você vai voltar nesta noite para a mesma casa e não vai odiar essa casa, vai amar essa casa antiga como se fosse uma casa nova. Você vai voltar para este mesmo casamento e não vai odiar essa esposa, mas vai tocar nela como se ainda fosse aquela mocinha da tua mocidade. Deus está dizendo hoje aqui: ei, eu não vou precisar alterar nem o mar, nem a rede, nem o barco. Eu vou trabalhar no teu interior. E aí o barco que você já usa, a rede que você já conhece, o trabalho que você vai voltar na segunda-feira, não vai precisar de um chefe novo. Por quê? Porque você vai estar novo. Vai Pedro para o mar, prepara a rede, lança a rede. Quando ele começa a puxar a rede, o texto diz que o barco começou a parecer que ia a pique e a rede começou a
rasgar, começou a romper. Olha para quem está do teu lado para a gente fechar junto. Você tem que se lembrar disso aqui. Jesus só trabalhou ali com Pedro. No barco de Pedro. Mas você lembra da visão. Quando ele chegou, ele viu o quê? Olha para o teu irmão que é para ele não esquecer. E diga assim para ele ou para ela. Se não me chamar, quando a bênção chegar, não é ameaça não, é promessa. Levanta o dedo e diga assim, já sabe. Vai começar a rasgar. Ele começou a puxar, não deu conta. Se você está puxando uma coisa que Deus deu para você, mas você não está dando conta de puxar uma coisa que Deus deu para você, significa que você não deveria estar puxando sozinho. Eu vou falar de novo e você vai aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Se o barco é seu, se a rede é sua, se Deus está abençoando você e você deveria dar conta do que Deus está fazendo para você. Então, se é seu barco, se é sua rede, se são seus peixes e você não está conseguindo puxar, isso não significa que Deus não te abençoou. Não, isso só significa que você não entendeu que a bênção é tão grande que você não pode puxar sozinho. Você precisa incluir mais gente nesse projeto. Você precisa incluir mais gente nessa empresa. Você precisa começar a contratar, meu filho. Tá faltando gente para puxar essa rede. Mas eu vou te dizer, sabe o que impede? Sabe o que dificulta? Acreditar numa palavra sozinho e ver gente de fora vindo puxar. Você diz, rapaz, quem veio por mar foi eu. Quem começou esse negócio fui eu. Quem orou por essa casa fui eu. Agora quem vai receber fui eu. Aí você tem que pensar. Ou você pega o suficiente e não vive o milagre, ou para viver o milagre você vai ter que fazer sinal. Agora, não fique triste em ter que fazer sinal. Por que não? Rapaz, olha o texto. Jesus usou o barco de e liberou a palavra sobre, só que quem estava perto também ouviu. Se Pedro estava lavando a rede, o texto diz que o outro barco também estava na beira da praia. Só que depois que Jesus liberou a palavra, pode olhar o texto, Jesus liberou a palavra para... Mas o outro barco ouviu e danou-se para o mar também. Está aí no texto, é só você ver. É gente que não foi o alvo, mas ficou debaixo da mesma... Camila, eu ainda não entendi. Você acha que só você é santa, que só você é crente, que só você dá conta. Só que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, eu vou te mostrar que tem gente nesse mesmo mar, que tem gente debaixo de uma mesma palavra, gente que está pronto. Veja, ele não fez sinal para a beira da praia, ele fez sinal, o texto diz que o barco estava Tem gente afundando porque não consegue ver, gente. Que tem gente do lado que é tão crente quanto você. Ai, Camila, mas você não sabe de onde eu vim. Eu tenho muita dificuldade de confiar. Então guarda essa dica. Quem vier metendo a mão no peixe, desconfia. Só que o texto diz que colando eles, ou seja, emparelhando barco a barco, o barco vizinho meteu a mão na... Quem quiser vir atrás de você por causa de resultado, bota pra fora. Mas se colar contigo para dizer, vou pagar preço pelo método, deixa pegar a rede. Deixa pegar a rede. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Catuca alguém aí e diga, se prefere o método, pega na minha rede. Vambora viver esse milagre junto. Vambora celebrar essa vitória junto. Vambora viver essa cura junto. Deixe mais alguém pegar nessa rede, filho. Gente, tem gente com visão ampla, mas não vai passar de viver coisa pequena. Por que, Camila? Porque não é espiritual? Não, porque não consegue confiar. Em Deus não, nas pessoas. Visão micro, você dá conta em fazer sozinho. Visão macro, vai ter que aprender a confiar. Camila, mas eu só confio em Deus. Não confia tanto assim. Porque as pessoas que mais confiam em Deus
mostram isso quando confiam em pessoas. Ele é forte, irmã. Ele deixou pegar na rede. Eles puxaram juntos. Mas isso não mudou uma realidade que se seguiu. Mesmo depois da ajuda ter chegado. O que, Camila? E eu fecho aqui. O texto diz, e o barco? Agora não é sobre a rede, agora é sobre o... Quase ia a pique. Se quase ia náufrago, significa que entrou um pouco de água. Se quase ia náufrago, para dizer, ó, vai a pique, começou a estalar a madeira. Aí é nessas horas que fazia a gente entender por que Jesus entrou no barco de Pedro. E por que foi o barco de Pedro que ele liberou para voltar para o mar alto e pegar a primeira puxada da rede. O Senhor está dizendo, vai ter gente que vai chegar depois, mas tudo vai depender da estrutura que eu te dei antes. Aí é nessa hora que você entende porque ele salvou primeiro você. Porque naquela empresa ele visitou primeiro você. Porque naquela igreja ele deu aquela ideia primeiro a você. Não é porque você é melhor, é só porque a estrutura que ele mediu e preparou para aguentar foi a sua. Quando Jesus usa o barco de Pedro, gente, isso aqui é a minha fé. Quem crê, viva. Quem não crê, coma menos. Mas a minha fé me mostra ele usando o barco de Pedro. E enquanto ele está pregando, ele está medindo polpa, ele está medindo proa, ele está olhando para frente, ele está vendo os metros cúbicos da quantidade de peixe que cabe ali dentro. Ele já está determinando o milagre e vendo a estrutura do barco. Então guarde isso. Quando parecer que o barco quase vai afundar, lembra que antes do peixe entrou Jesus. Antes do peixe entrou Jesus. Olha para alguém aí agora e diga, antes do peixe entrou Jesus. Antes do peixe entrou Jesus. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer, você não vai sucumbir debaixo do próprio ministério. Você não vai sucumbir debaixo da própria empresa. Você não vai perecer debaixo da própria bênção. Ele está dizendo, antes de entrar o peixe, entrei eu. Medi e preparei. Sabe por quê? Deus não vai liberar sobre a tua vida uma palavra que te derruba. Mas a impressão que a gente tem é que dada a envergadura da visão, da unção, da direção que Deus está dando, é que a gente vai quebrar. A ponto da gente começar a pensar, rapaz, se isso é de Deus, por que minha saúde está indo embora? Se isso é de Deus, por que está tendo problema lá em casa? Aí Deus me trouxe hoje aqui para dizer, calma, isso é só um quase. Ou você acha que vai viver coisa grande sem viver um quase? Todo mundo que hoje vive coisa grande, pega o microfone para dizer assim, um dia eu quase morri. Um dia eu quase separei. Um dia eu quase pereci. Um dia eu quase achei que não ia conseguir. Eu me lembro que eu dizia assim, Deus, eu quero pregar em todos os estados da nossa nação. Independente de nicho. Independente de instituição religiosa. Eu quero viver a manifestação do teu reino. E antes de me levar para fora, me faz conquistar a nação brasileira. Eu dizia para o Senhor, não precisa me mandar convite de fora antes. Primeiro me faz possuir dentro. E aí hoje eu me lembro, é como se Deus dissesse assim para mim, eu vou fazer isso, mas você vai aguentar o quase? E aí eu vou lhe dizer, o difícil do ministério de quem ministra a palavra em vários lugares, do evangelista, não é ministrar a palavra. Difícil é a logística que você faz para chegar. Você acha que foi difícil para Pedro a alegria de agarrar os peixes? Não, difícil foi botar para dentro. Quando eu tinha 20 anos, eu atendia um estado por dia. Se eu dormisse 15 minutos aqui, eu já estava pronta, já acordava chapata. Isso com 20 anos. Depois dos 30, eu durmo aqui, minha mãe tem que me botar no chuveiro igual bêbado. Eu digo, minha filha, vamos. E aí cai a água e eu ainda não acordei. E no caminho eu venho, Jesus, eu não posso te chamar de Genésio, me dá força. Toma minha mente nas tuas mãos.
Aí o pastor falou assim, eu vi que você não dá moleza para tua mãe não. Eu falei, claro que não, pastor, se der pena, para, eu boto adiante. Ela dorme às vezes no aeroporto, coisa, vambora mulher, levanta. E ainda filmo ela. Ela diz, troço, vai. E vamos embora. Quando Deus começou a alargar a extensão dos meus limites ministeriais, minha saúde sentiu. Dizia, rapaz, se é de Deus viver o que eu estou vivendo, por que parece que eu vou morrer? E ele dizia, calma, isso é só um quase. Porque todas as vezes que Deus te tira da tua zona de conforto e começa a alargar os teus limites, a impressão que você tem é que você vai quebrar. Porque você nunca fez aquilo, então você acha que não vai dar conta daquilo. Só que Deus me trouxe aqui hoje para alguém cujos limites estão sendo esticados. E você diz, Camila, parece que eu vou morrer. E Deus está dizendo, você vai dar conta, isso é só um quase. Ou você acha que você ia impactar esse bairro e não ia entrar um pouco de água. Ou você acha que ia salvar as almas das pessoas daquela casa e não ia entrar um pouco de água. É nessa hora que alguém aqui precisa tomar a decisão mais importante da própria vida. Qual? Deixo de viver o milagre, volto à minha comodidade? Ou continuo puxando mesmo sobre o risco da crença que parece que vou quebrar? Essa é uma pergunta que eu não posso responder por você. Só você precisa saber o quanto você deseja viver o sobrenatural de Deus. Porque se você deseja viver a minha palavra de Deus para a tua vida hoje continua puxando. Se você deseja viver isso, a minha palavra hoje, segundo a vontade de Deus, para a sua vida não solte essa rede. Anima alguém para a gente terminar junto e diga, continue puxando. Diga, se você está debaixo de uma palavra, continue puxando. Que é isso, Camila? Continue crendo. Continue crendo. Não abra mão. Você chegou longe demais para tirar a mão dessa rede. Continue puxando. Você chegou longe demais para estar onde está nessa empresa. Continue puxando. Só Deus sabe o que você renunciou para hoje viver uma aliança com Deus. Então Ele te diz, filho, você está debaixo da minha palavra, continue puxando, vai entrar água, mas não vai afundar, vai estalar madeira, mas não vai quebrar, porque você está debaixo da minha palavra, você está debaixo da minha palavra. Quem sentiu medo, quem de vez em quando vê a água entrando, mas não abre mão porque está debaixo de uma palavra, fica de pé num salto de glória e continue segurando essa rede. Continue segurando essa rede. Fala para alguém aí, não solta a rede. Não solta essa rede de amigos. Não solta essa rede de ministério. Não solta a visão que Deus te deu. Não abra a mão das pessoas que Deus vai converter através da sua instrumentabilidade. Continua segurando essa rede. Não abra a mão da visão que Deus te confiou. Não abra a mão do negócio que Deus entregou para você. Segura essa rede. Camila, mas não está dando resultado. Preste atenção. Se não estiver dando resultado, você precisa refazer o método na sua cabeça. Porque Deus só dá resultado para quem é capaz de ser fiel ao método. Preste atenção. Se não está dando certo, você precisa refazer o método. O que é isso? A direção que Deus te deu. A palavra que Deus te orientou. Quem aqui lembra de revisão que dava uma semana antes da prova? Quem lembra? Era um apanhado de tudo que a gente estudou no longo do ano. Você lembra? Aquela revisão ajudava a gente na prova. Deus está dizendo para alguém hoje aqui, você precisa fazer uma revisão. Veja se nessa caminhada você não tirou alguma coisa do meu método e colocou o seu. Deus está dizendo, porque se você for fiel ao método que eu te entreguei,
eu serei fiel ao resultado. Mas eu não quero você preocupado com o resultado. Você não pode ficar ocupando a sua mente com o resultado. Você precisa ocupar a sua mente com o método. Quando eu pego o microfone para ministrar, no início do ministério a gente só fica preocupado com o resultado. Como vai ser? Será que vai explodir de glória? Será que vai ter alma? Será que vai ter renovo? E isso só atrapalha a execução. Porque de vez se comprometer com a expectativa de Deus, você se compromete com a expectativa do povo. Mas depois de uns anos, se o povo dá glória, se não dá glória, nada disso muda para você. Porque você aprende a ser fiel ao método e deixa o resultado na mão de Deus. É muito importante eu falar isso aqui para advertir alguém. Sua intimidade com Deus não tem o poder de alterar o método que Ele te deu. Quem aqui lembra do Moisés? Moisés, o da tábua dos 10 mandamentos, o líder do povo que foi tirado do Egito. Quem lembra de Moisés aí? Diga eu. Moisés tinha tanta intimidade com Deus que quando ele não quis se defender, o próprio Deus desceu numa nuvem e o defendeu diante dos seus irmãos Arão e Miriam e disse assim: quando eu quero falar com vocês, Arão e Miriam, eu falo por um sonho, eu envio um recado, mas com Moisés eu falo boca a boca. Era muita intimidade. Intimidade com Deus demanda tempo, e tempo tem poder de estreitar relacionamento. No início do ministério, Deus chama Moisés de servo, mas no final da carreira, Deus chama Moisés de amigo, porque eles eram íntimos. Agora olha isso, gente. Moisés, sem dúvida, foi um dos homens que mais desfrutou intimidade com Deus. Quantas pessoas nós poderemos perguntar que viram Deus de costas? Só Moisés. Só Moisés. Alguém a quem Deus se revelou no resplendor de sua glória, mesmo que seja pelas costas, mas se revelou. Agora, nada disso deu a ele autonomia para mudar o método. Que método? Águas de Meribá. O povo começou a pressionar: dá-nos água, estamos com sede, dá-nos água, queremos beber água. Não tinha água no Egito? Viemos aqui para quê? Agora não tinha sepultura lá? Vamos ter que ficar com os corpos aqui? Vamos morrer de sede? Água, água, água. Vai Moisés falar com Deus. Deus, o povo tem sede e desejar água. Deus vai liberar uma palavra, entenda, um método. Diga, Deus vai liberar o método que Deus dá é esse aqui, ó. Há aqui uma rocha. Vai até ela. Olha o método. Fala com ela e ela vai te dar água. No caminho da volta, presta atenção, ele já tinha um método. Já estava debaixo de uma palavra, já tinha uma direção. Mas no caminho da volta, o povo começa. E aí, ele falou o quê? Cadê? Aonde tem água? Dá água pra gente, a gente tem sede. Para não dar com o cajado na cabeça de um crente, ele pegou o cajado e arrebentou a rocha 2 vezes. Pá! Pá! Deu água. E o povo bebeu água. Raciocina comigo. Deu água e o povo bebeu água. Significa que deu certo. Deu certo ou não deu? Deu, a nível da sede do povo. O povo bebeu água ou não bebeu? Se saciou ou não se saciou? Matou a sede ou não matou? Significa que deu resultado. Se deu resultado, vamos embora, deu certo. Deu certo ou não deu? Deu certo ou não deu? Deu, gente, deu resultado. Deu certo ou não deu? Sabe o que isso aponta? Nem tudo que está dando certo significa que está sendo feito do jeito. Deu certo para todo mundo, sabe por quê? O mundo só aplaude resultados. Tá todo mundo assim, ó. É Moisés, cê é o cara. Mas Deus diz: Moisés, vem cá. Olha o que Deus diz para ele. Não te disse eu, fala rocha? Disse. Mas porque tu feriste e não falaste,
a terra que jurei aos seus pais que lhe daria, darei, mas tu não entrará. E o povo está assim, ó, Moisés, o cara da água. Rebentou, hein, Moisés? Aê, Moisés! Se fosse carioca no meio deles, esculachou, hein, Moisés? A gente tá rindo, mas é sério. Enquanto o mundo olha resultados, Deus observa os métodos. Você pode vir na igreja, pode fazer campanha, pode ser ofertante, pode ser dizimista. Naquele grande dia, ele não vai olhar o resultado, ele vai ver se você foi fiel ao método, a direção, a palavra de Deus. É pensando nisso que nessa noite eu quero abrir aqui a oportunidade de você que já vem à igreja, que ama ao Senhor. Camila, como é que você sabe que eu amo ao Senhor? Porque num culto de domingo à noite, você podia estar em qualquer lugar do Espírito Santo, mas você escolheu estar na casa de Deus. Você ama ao Senhor. Você diz assim: Camila, eu não sou crente não, eu discordo. Para mim você é crente. Sabe como é que eu sei que você é crente? Você conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, você chama o nome de um só. E ainda é fervoroso, você diz: há poder no sangue de Jesus. Tu é crente. Não, Camila, eu não sou crente não. Eu só venho porque eu gosto, mas eu estou desviado. Olha para mim. Desviado não frequenta culto. Desviado vai embora e não dá nem tchau. Que raio de desviado é você que está aqui até agora? Você não é desviado, você é afastado. E está aqui porque admite ter saudade da presença dele. É, Camila, eu sei, mas olha, eu não posso fazer uma aliança com Deus hoje não, porque para mim servir a Deus é coisa muito séria. E eu tenho uma situação tico-tico no fubá para resolver. Depois que eu resolver, eu vou. E o Senhor está dizendo: não vai ter resultado nisto depois, se você não se submeter ao método agora. Você não se conserta não é porque não quer. Você não se conserta porque foi o próprio Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. Camila, mas é que eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Então como é que eu faço? Vem você, o tico-tico e o fubá. Coloca todo mundo no altar de Deus hoje. Não, Camila, meu problema é mais grave. Eu estou com 5 gramas de um bagulho que eu vou usar ainda hoje, porque eu tenho abstinência. Abstinência você tem de Jesus. Por isso que tu roda tudo e no final para aqui. Não, Camila, mas isso aqui, ó. Vem você, tuas 5 gramas. Se o fornecedor tiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não disse se arruma e vem. Jesus não disse resolve e vem. Vamos parar de dizer o que os outros dizem e vamos dizer o que Jesus falou. E o que Jesus disse foi: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E Ele não disse eu te julgarei. Ele disse eu te aliviarei. Tem alívio para você nessa noite. Alívio. Diga comigo: alívio. Alguém enfiou na tua cabeça que o método é difícil. Sabe o que é difícil? Não é um método, é tentar fugir dele. 2 coisas eu aprendi fazendo a vontade de Deus. A primeira, fazer a vontade de Deus não é fácil. Mas a segunda leva a gente a fazer a primeira. Qual? Tentar fugir dela dá mais trabalho. Meu problema era o baile. Sábado eu estava no baile. Domingo eu estava na igreja. Sábado eu estava onde? E domingo eu estava onde? Sábado eu estava, ó. E domingo chorando por todos os pecados que eu tinha cometido no baile. Aí eu dizia assim: Jesus, quando eu largar o baile eu vou para ti. Quando eu largar o baile eu vou para ti. Todo culto eu falava isso. Quando eu largar o baile eu vou para ti. Aí teve um dia que eu planejei ir pro baile depois do culto. E tu acha que tu é difícil. Falei: hoje depois do culto, se as meninas estiverem na praça, o baile ficava na praça. Falei: vou pro baile depois do culto, mas primeiro vou pra igreja.
Fui de bermuda, camisete do piu-piu, barriga de fora e tênis camurça. Sentei no último banco. Nesse dia, eu disse: Senhor, quando eu largar o baile, eu vou para ti. Aí ele disse para mim: quando você vier para mim, você larga o baile. Aí eu entendi que ele queria quem eu era a despeito de como eu estava. Fui eu caminhando pelo corredor da primeira igreja batista da Posse, tradicional, e eu de barriga de fora, bermuda do Tasmania, camisete cor neon do piu-piu, barriga de fora, e minha barriga nunca foi pequena. Fui eu pro meio do corredor da igreja, parei no altar de Deus. Camila, resolveu tudo aquele dia? Não, porque você não resolve tudo no dia. Mas posso te afirmar, resolvi tudo a partir daquele dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente aqui que eu sei que ama o Senhor e que sabe que servir a Deus é tão importante que não pode ser depois, tem que ser prioridade. Só que você não vem no altar muitas vezes por vergonha. Aí você diz: Camila, se eu não vou por vergonha, Deus entende, Deus sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila nem igreja evangélica. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse, igreja: mas aquele que se envergonhar de mim. Ele diz aquele que não crê? Não, porque ele sabe que o problema de quem o ama, mas não faz aliança com ele, não é falta de fé, é vergonha. Aí, Camila, o que eu faço então se eu tenho vergonha? Tu tem que vir com vergonha e tudo. Por quê? Porque a vergonha é passageira, mas tua salvação é eterna. É eterna. Então vai funcionar dessa forma. Eu sei que Deus vai te dar resultados, mas eu não quero te chamar pelos resultados. Eu vou contar de 1 a 3 e vai vir aqui para o altar de Deus. Camila, e se eu estiver na galeria, eu tenho que ir aí também? Tem, mas não é muito longe não. Longe é o céu sem Cristo. Aqui é perto. Quando eu disser 3, você vai sair da onde você está e vai parar aqui na frente. E ninguém vai te pegar pelo braço não. É só quem sabe. Camila, sou eu, é você, então você vai vir. Agora presta atenção para não vir quem eu não estou chamando. Quem vai vir? Quem está afastado, quem se diz desviado, quem vem à igreja, frequenta os cultos, mas nunca fez uma decisão ao lado de Jesus. Camila, eu nem sabia que eu precisava, agora tu sabe. Camila, quando chegar aí na frente eu tenho que falar alguma coisa? Nada, porque eu só estou chamando essas pessoas. Então eu vou entender que a sua caminhada até aqui é a sua confissão pública de fé. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, posso ir aí na frente? Não. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, posso ir aí na frente? Isso, pode ficar à vontade. Posso ir aí na frente? Não. Não estou chamando o crente que quer oração. Não, Camila, que eu estou sentindo de orar. Ora aí aonde você está. Não vem que eu não estou te chamando. Só vai vir para o altar. Camila, sou eu. Estou afastada. Camila, estou desviado. Camila, eu queria ir na frente, mas estou sem graça porque eu sou macho alfa. E o Senhor está dizendo: tu é macho alfa na tua casa, na minha presença tu é meu filho e eu te quero de volta, homem. Eu vou só pedir às minhas irmãs que estão me ajudando na intercessão, que só hoje, que vocês orem por ela lá no lugar de vocês. Sabe por quê? Eu vou precisar desse espaço, porque eu ainda não abri a contagem. Você fica, eu e tu aqui, vaza. É porque eu vou precisar desse espaço. Sabe por quê? Eu sei que tem mais gente do que cabe nesse espaço aqui. E eu só estou chamando essas pessoas. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai tirar o pé do chão e vai vir para o altar. Camila, eu que já sou salvo, posso sentar? Não! Ai, Camila, acaba logo que eu quero ir embora, que aí vai na paz.
Só não me obriga a terminar aqui, porque você já tem um nome no livro da vida. Porque pro céu, essa festa vai começar agorinha. Agorinha. Então quem gosta de fazer festa com o céu, começa a interceder. E intercede a pessoa certa. Você vai começar a orar ao Espírito agora. Camila, se eu estiver na galeria, você vai descer. Se você estiver aqui na nave, vai sair do teu lugar e vai vir aqui na frente. A gente sabe cantar aquela música que o refrão diz assim: quem mandou largar? A gente sabe, você sabe que são vocês, né? No 3 a gente vai liberar essa canção. No 3. Até o 3 eu vou contar. Camila vai fazer apelo? Não, convite. É 1, 2, 3, apelando, eu tô a 1h35 minutos. No 3. Ah, Camila, mas meu problema é que eu fiz pacto de sangue. Olha pra mim. Se tem alguém aqui assim diz o Senhor, me diga aí qual foi o sangue que você derramou. Que o sangue do meu filho não tem o poder de pagar essa dívida. Deus está dizendo para alguém aqui: a dívida de sangue está paga. A dívida de sangue está paga. Camila, mas e o meu vício? Hoje você vai dizer para o teu vício que primeiro é Jesus. Amanhã a gente vê o que vai fazer com o teu vício. Se você botar Jesus hoje em primeiro lugar, todo o restante ficará para depois. Eu conto 1. A igreja que entende esse momento, comece a orar e ore ao Espírito. Diga assim: Espírito, no nome de Jesus. Comece a orar. Senhor, se tem alguém aqui hoje que precisa ser tão corajoso e corajosa como são essas pessoas, assim como o Senhor trouxe ele, traga os outros. Assim como o Senhor trouxe elas, traga mais outras. Comece a orar, vamos embora, meu povo. Ninguém fingindo que está orando. Comece a orar, comece a orar. Eu conto 2. Abram os corredores para mim, por favor. Deixem os corredores bem abertos, por favor. 2h45. Se você está na galeria, acende a luz da galeria. Se você está na galeria, começa a tirar o pé do chão e procura a escada, porque eu estou te esperando. 2h45. Camila, não precisa chamar de novo. Eu sei que sou eu. Você sabe que é você? 3. Tira o pé do chão e volta, pega na rede. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Vem. Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Oh, glória! Quem mandou você parar? Venha. Volte para o mar Em nome de Jesus. Segura essa rede. Diga de novo: quem mandou? Quem mandou largar a rede? Segura hoje na rede. Quem mandou você parar? Não abra a mão, não abra a mão. Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu não sei. Eu chamei o pastor aqui porque eu quero muito que ele ore por essas pessoas conosco. Oh, glória. Eu não sei. Vocês sabem cantar uma parte dessa música que diz assim: não é hora de parar. Prepara essa parte. Por quê, Camila? Vou te dizer. Porque tem gente que está no lugar e está dizendo assim: eu sei que o meu lugar é lá na frente, mas como o culto está acabando e eu ainda estou aqui em cima, ou como o culto está acabando e eu ainda não fui lá na frente, eu vou deixar para outro dia porque eu não quero atrapalhar. Vou ficar aqui, Camila. Eu sei que sou eu, mas é que eu estou sem graça de pedir licença. Glória a Deus. Então presta atenção. Eu não vou mais pegar no microfone, eu vou passar o pastor. Mas antes de eu passar ele, só para você entender que quando a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, a gente sabe que é verdade. Entenda isso.
Eu não estou fazendo isso por mim. O que eu tinha para pregar, eu já preguei. Se Jesus vier arrebatar a sua igreja, esse microfone cai e eu subo com ele. Essas pessoas aqui na frente, muito antes de eu orar, se Jesus voltar para buscar a igreja enquanto eu estou falando, vocês sobem com a gente. Porque aqui está impressa a confissão de fé. Visto que eu só chamei essas pessoas. Então entenda. Jesus não está nem aí para o meu cansaço. Não nesse aspecto. E nem está preocupado com o tempo que você está em pé aí. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então vai ser assim. Enquanto eu passo o microfone para o pastor, que vai fazer a oração, o ministério de louvor vai cantar essa parte. E você que está aí dizendo, eu sei que sou eu, entenda que ele está parando esse culto para dizer, dá tempo para você. E eu estou abrindo essa oportunidade para você entender o quanto eu te quero. O Senhor está dando uma chance para alguém aqui. Então eu vou passar o microfone. E se tem mais alguém, enquanto eu estou passando, o Senhor te diz assim: